Mas eu era um jovem e, cara, eu era naquele lugar, falei, nossa, o cara prega muito, caramba, é um menino que prega muito, é um jovem que prega muito. Até aí tá tudo certo. E todo mundo tem orgulho de dizer que aquele jovem é da minha igreja, aquele jovem não sei o quê. Todo mundo, todos os obreiros. Aquele cara é top. Então, por exemplo, eu criava os ambientes para eu ministrar. Sim. Por exemplo, é normal, a Assembleia de Deus agora tem grupo de louvor. Mas é uma coisa batista, certo? Sim. O Ministério de Louvor é uma coisa batista. Diante do trono, Sim, né? sim. Não era. A Assembleia de Louvor é Não é. crianças, adolescentes, Mocidade, jovens, né? irmãs e acabou. Acabou. Algumas que já tem mais... Tem as bandas, que é o coral, mas só. Isso é histórico. E aí vem mudando. Eu lembro que na igreja que eu fiz parte, não tinha essa parada. Tinha um grupo de louvor, mas os grupos iam lá, Pai e Senhor, irmãos, pastinha, e começava, né? Vou seguir, tá bom. Cara, eu queimando, eles não me dão oportunidade pra falar. Eu tô pedindo oportunidade toda vez, cara. Aí fica chato também. Aí eu falei, quer saber? Falei, irmão, aí eu tava Pai e Senhor, falei, irmão, eu queria falar algo antes de nós louvarmos. E aí, todo mundo olhava assim, né? Eu lembro que no início, eu lembro até hoje, o primeiro versículo que eu fiz isso. Daniel 12, no último versículo. Tu, porém, vai até o fim. Eu lembro até hoje. Porque foi marcante, assim. Porque eu falei, eu queria falar, tava queimando no meu coração. E aí, irmãos, eram os adolescentes. Pai do Senhor. Aí o povo se arrumando, a regente na frente. Eu falei, eu gostaria de falar algo. Aí todo mundo olhou assim, ó. Tipo, como assim? Você tá doido? Sim. Que ousadia? Ixi, agora o cara vai falar alguma coisa, né? Irmãos, Deus tá, né? Deus tocou no meu coração. Aquela coisa de jovem falando. Isso. E tu, porém, vai até que chegue o fim. E tal. Ai, glória a Deus. Aí depois daquilo fica uma coisa normal. E aí depois daquilo, todo culto, toda hora que o louvor vai cantar, ó, mocidades, adolescentes, as irmãs vão cantar, o líder fala alguma coisa, aí, enfim, vira aquela ministração. E eu fico muito feliz disso, porque eu criava essa, mas não era. Só que depois que você começa a desenvolver, você começa a crescer, aí você vira uma concorrência. Porque quando eu sou só um jovem que prega, eu sou o CR7. Tinha um cara que eu congreguei, eu vou falar literalmente assim, que os exemplos de Sambalat e Tobias que o Senhor permite que era isso. Enquanto eu me chamava de CR7. Mas quando eu virei cooperador, depois diácono, virei presbítero, que é o que ele era. Aí já falou, parei. Tem alguma coisa estranha, alguma coisa Peraí, como o cara tem a metade da minha idade e já tá aqui. E já tá no mesmo degrau que eu. Então essa coisa que você falou da competitividade enquanto você não me oferece nenhuma ameaça, nenhum risco. E quando eu me torno evangelista? Aí já é. Eu vou responder essa coisa do que você falou ainda, tá? Mas é mesmo, por exemplo, aí vem cooperador, né? É o mesmo menino. É o mesmo menino que jogava bola no retiro, que jogava truco lá, que brincava. E aí não viram hierarquicamente. E aí você vai percebendo e vai sendo moldado por Deus com uma realidade que aí sim eu acho que está também de geração em geração, mas como é que fala? Ela ai meu Deus, é sufocada, vamos colocar assim, positivamente sufocada por uma boa liderança. Então, por exemplo, eu citei aqui um pastor que para mim é uma referência lá em Mauá, que é o pastor Zezinho, por exemplo, e tantos outros, que eles sabem onde eles pisam. Ó, aquela igreja ali, pastor. Mas o cara é líder. Então ele sabe lidar com Sambalat e Tobias também. Ele sabe pastorear esses caras. Então, esses competidores, essas pessoas que sempre não permitiu, que sempre torceu para o outro não subir, que era uma ameaça, sempre teve. Mas a questão é que a gente tinha bons líderes também. E uma boa liderança, ela faz secar a ameaça. O problema é quando a gente pega uma geração que a liderança não é mais o saudável, tão saudável, e isso continua. Aí junta o útil ao agradável nessa perspectiva. Aí o líder... Aí líder que não gosta de resolver problema. Aí eu sei que esse aqui quer derrubar aquele ali. Mas aí, o que eu vou fazer agora? É um cara que não toma decisão. É um cara que não senta pra conversar, que não olha no olho. Então ele prefere que se matem e saia um, que aí ele fala assim, eu não pude fazer nada, ele decidiu sair. Isso é comum. E aí, por exemplo, nesse ambiente eu vi subindo, eu vim. E aí o tratamento comigo foi diferente. Quando eu já era diácono, era diferente. Porque eu era diácono que pregava nos cultos de domingo. Que na Assembleia de Deus, de um tempo pra cá, ficou mais comum. Mas não era. Né? Os presbíteros tinham pouca oportunidade para pregar. Imagina um diácono. Imagina um cooperador com 22 anos pregando no culto de domingo, cara. Imagina como os outros olhavam. Porque é emocionado demais, porque não sei o quê.
Foi crescendo e essas mesmas pessoas que me tratavam bem, não todas, Sim. mas alguns que eu fui descobrindo com o passar do tempo, falou, peraí, a ponto de quando eu me tornei evangelista, que né, é o co-pastor na igreja que eu fazia parte, que é a Assembleia de Deus, dentro da igreja, por exemplo, minha esposa é abraçada para parabéns, Deus abençoe, no degrau do altar, assim, ó, e essa mesma pessoa chega no ouvidinho e diz assim, ó, vamos ver quanto tempo dura antes de desviar agora. Entendeu? Entendo. Então, ó, tudo isso para dizer qual a diferença desse tempo, que isso sempre teve, é uma geração de uma liderança que senta para ensinar, que não está preocupada com como ele vai mostrar para fora,